Hernani Domingos Sobreira, 41. Cheguei como servidor da secretaria em 2009, 13 de maio de 2009. Cara, Dani, cheguei aqui na escola de uma maneira muito específica e particular. Acho que eu já contei isso para vocês. No dia 12 de maio de 2009, um dia antes de eu entrar aqui na escola, eu achei que minha vida não tinha sentido e tentei suicídio. E aí, graças a Deus, esse suicídio deu errado. E aí eu entrei aqui na escola e comecei a me relacionar com o melhor combustível que existe na vida, que chama aluno. E esse combustível me fez olhar para o lado e entender que se eu tinha um problema, se eu olhasse para o lado, eu iria perceber que o problema do outro era maior do que o meu. E aí eu fui tendo vontade de viver. E aí a minha relação com a escola foi começando a crescer. E eu comecei a criar uma relação de muita gratidão com o Patrus. O Patrus me deu vontade de viver, me deu vontade de entender esse espaço. E aí eu comecei na secretaria em 2009, fiquei na secretaria 2009, 2010 e 2011. Em 2012 eu viro professor. Em 2013 eu saio da sala de aula e viro educador social. Em 2016 eu vou para vice-direção. Em 2019 eu viro diretor e aqui estou até hoje. Quando eu cheguei aqui, em maio, eu nem conhecia o Patrus. Eu fui num processo de contratação lá na escola normal. E aí não deu certo o processo de contratação. E aí eu observei que as pessoas que participaram do processo de contratação lá na escola normal estavam vindo para o Patrus. Eu vim, consegui cumprir os pré-requisitos para uma contratação e vim. Eu nunca, nem sabia da existência. Eu moro na zona norte de Juiz de Fora. E lá a gente não tinha conhecimento do Patrus. E aí eu passei a conhecer e aí hoje é minha casa. Os meus 2 momentos de depressão e de instabilidade emocional, quem me ajudou a sair foram alunos. Quando eu cheguei aqui na escola em 2009, e eu tive uma outra crise em 2015, e quem me ajudou a sair da crise foram os alunos. Acho que é por isso que vocês ficam falando, pô, a gente chega aqui de manhã e o Hernani está aqui, de tarde o Hernani está aqui, de noite eu estou aqui. Eu fico na escola quase que 12, 13 horas por dia, eu não tiro férias, eu tiro férias no papel, mas eu quero estar aqui na escola, porque esse espaço me movimenta de uma maneira que eu não sei explicar. Eu acho que já é perceptível para vocês. Eu tenho um amor pelo Patrus que eu não sei dimensionar esse amor. Se um dia eu sair daqui, eu vou querer continuar fazendo parte dessa família. Vocês sabem, vamos mudar. Eu sou filho de professora, sou neto de professor, e eu acho que desde criança eu queria ser professor. Mas aí chegou na faculdade. Toda vez que um professor pedia para eu poder me apresentar na faculdade, eu falava que eu queria fazer jornalismo. E ainda quero fazer jornalismo por uma satisfação pessoal. Só que no 6º período, uma professora olhou para mim e falou, cara, você vai ser professor. Eu falei, não, eu quero ser jornalista. E aí ela fez um desafio para mim. Ela falou assim, eu vou te colocar numa sala de aula e você não vai querer sair nunca mais. Eu falei, isso não vai acontecer porque eu tenho personalidade. Ela falou, vou te convidar para poder dar aula. Ela era professora do Granbury, de uma escola particular aqui em Juiz de Fora. E aí eu fui fazer uma substituição. No 6º período eu entrei na sala de aula e estou até hoje. É como a gente costuma falar no meio do professor, que dar aula é uma cachaça. A gente é picado por uma mosquinha lá e depois que a gente entra numa sala de aula, a gente não consegue sair mais. É muito gratificante, Lucas. Gratificante demais. O dia 27, o número 27 para mim, desde o dia 27 de novembro, nunca mais vai ser o mesmo, porque no dia 27 de novembro eu perdi minha mãe. Então todo dia 27 eu fico muito estranho, fico diferente, fico retraído. Mas no dia 27 de fevereiro, um aluno do 3º ano do 3TA chegou com uma rosa para mim e falou assim, você sabe que dia é esse? Eu falei assim, eu sei. Ele pegou, me entregou essa rosa e falou assim, isso aqui é para poder representar a sua mãe. Então, de todas as histórias que eu vivi aqui na escola, todas, são várias, mas essa é a que eu vou marcar para sempre. Se tem uma coisa que eu vou levar para sempre na minha história, foi essa rosa, porque a minha mãe é a pessoa mais importante. E saber que a minha mãe foi lembrada por um aluno, e esse aluno trouxe essa rosa para mim, isso não tem explicação. Por isso que eu falo que aluno é o meu combustível. Relacionar com o aluno me dá vontade de viver, relacionar com o aluno é aprender o tempo todo.
Eu acho que vocês, a sala de vocês, conseguiu fazer uma coisa que o Estado não consegue, que é a inclusão social. Quando a gente chegou lá no primeiro ano e falou para vocês do Gabriel que vocês iriam receber um aluno autista e que a gente esperava que vocês o acolhessem e que vocês fossem um amuleto para o Gabriel, vocês fizeram muito mais do que isso. Vocês fizeram o Gabriel ter vontade de vir à escola. O Gabriel chega no Patrus com uma queixa de não gostar de ir à escola, de estar na escola, sentir dor de cabeça, querer ir embora, de discriminação da outra escola. E vocês fizeram o que o sistema não consegue fazer, mostrar pra gente que inclusão é muito mais do que lei, que inclusão é amor. E vocês fazem isso absurdamente. E aí acabou que por causa do Gabriel, essa relação foi crescendo e aí hoje a gente tem uma relação muito forte com o 3TA, porque vocês nos ensinaram de fato o que é inclusão social. Hoje eu acredito que os meninos eles não são incluídos, eles são integrados. Por mais que exista uma lei que fale sobre educação inclusiva, mas não acontece. Na prática, existe uma integração e não uma inclusão. Então eu mexeria na parte de educação inclusiva, que é o que me motiva muito hoje. Eu acho que eu consegui deixar minha marca. Eu acho que todo mundo que entrou aqui na escola desde 2009, quando eu entrei, se perguntarem quem é o Hernani, as pessoas vão saber. Eu acho que eu venho com uma característica de ser muito brincalhão, de estar muito no meio dos meninos, de entender quem são. Eu detesto chamar um aluno, até mesmo enquanto professor, eu quero saber o nome de todo mundo. Tem professor que chama os alunos pelo número 1, número 2. Eu gosto de saber quem são os meus alunos, qual é a história que esses meninos trazem. E aí essa relação acaba fazendo com que eu seja muito próximo deles. Então eu me considero assim, eu acho que eu deixei a minha marca nessa escola. Quando a gente assumiu a escola, o nosso principal objetivo de melhora foi a merenda. Você sabe que antes da gente chegar aqui, a merenda não era das melhores. E o nosso compromisso com a escola foi oferecer uma merenda digna para vocês, uma merenda farta. E eu acho que a nossa principal marca é a merenda. Mas a gente entendeu que não é só a merenda que movimenta uma escola, que um espaço mais acolhedor, um espaço mais confortável faz com que vocês tenham o prazer de vir aqui. Então, além da merenda, a gente está fazendo uma reforma na escola inteira. Todas as salas de aula estão sendo reformadas, o refeitório, a cozinha, a ampliação da quadra, ampliação da sala de recurso. Então, a gente entendeu que a gente tinha que ir mais. Então, eu acho que a escola que a gente pega lá em 2019 para a escola que a gente tem hoje, ela é bem diferente. Na estrutura física, na forma como as pessoas recebem os alunos e o nosso carro-chefe, que é a merenda. Tem estrogonofe, tem bacalhoada, tem cachorro-quente, tem hambúrguer, tem muita coisa boa. A merenda, ela é bem diferenciada. O Hernani, ele só é uma engrenagem, só uma ponta dessa engrenagem. Eu sou a ponta da escola, mas essa escola tem vários atores que caminham junto comigo. Então, se a escola hoje é uma escola melhor, é porque além do Hernani, todos os outros servidores que aqui estão contribuem para isso. A pandemia, Rick, foi a parte mais desafiadora para a gente. Só que estava lá. A gente estava no meio de março, as 2 primeiras semanas tivemos aula, a gente comunicou aos pais que ficaríamos em casa 1 semana e ficamos 2 anos. A nossa sorte é que o Estado ele montou uma estrutura, por mais que a gente soubesse que a tecnologia não chegava a todos, mas ele montou uma estrutura, ele deu kit merenda para os meninos. Então, assim, a escola conseguiu seguir aí as diretrizes impostas pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Saúde, e a gente conseguiu passar. Eu acho que o mais difícil foi o pós-pandemia, porque 2 anos fora da escola, a gente tem algum prejuízo, mas quando os meninos voltam para a escola, as instabilidades emocionais, as questões emocionais, elas estavam muito latentes. E para a gente aí foi o nosso maior desafio. Fazer aquele aluno entender que ele ficou 2 anos fora da escola e que ele precisava enxergar esse espaço de novo. Um espaço de regra, um espaço de lei. E aí, para mim, essa foi a parte mais complicada. Mas, cara, a transição
da gestão anterior para essa, ela é vivida, ela é sentida e ela tem uma coparticipação de uma equipe gestora que não só sou eu, tem a Vanessa, tem o Bruno, tem o Wagner, teve a Bárbara, que começou com a gente na vice-direção, depois saiu. A equipe do Patrus, todos os atores, todos os servidores, contribuem muito para essa mudança, sabe? Eu costumo dizer, quando a gente tem reunião, que o Hernani não faz a escola sozinho. A escola só caminha se toda essa engrenagem funcionar em sintonia. E eu acho que os professores entenderam, os servidores, e a gente caminha e a gente tem caminhado bastante com sucesso. A gente pega a escola com 1.269 alunos em 2019 e a gente já conseguiu crescer 240 alunos. Isso para uma escola pública é muito grande. Esse crescimento é muito grande. E assim, a gente o ano passado encerra com 1.350 e esse ano a gente já chegou a 1.469. Então a gente percebe que o nosso trabalho está dando certo porque o nosso número de matrícula a cada ano aumenta. E a gente quer resgatar um passo que quando a gente entrou aqui no Patrus a gente fazia, aprovar no vestibular. Até 2012, 2013, o Patrus era uma escola muito referência em Juiz de Fora em aprovação no vestibular. Isso foi se perdendo, acho que até em virtude da pandemia. E o ano passado a gente fez um acordo com os pais. A gente ia colocar aluno na faculdade. E esse ano a gente colocou. Esse ano a gente tem aluno na medicina, a gente tem aluno em odonto, a gente tem aluno em direito, a gente tem aluno em sistemas de informação. Todos aqueles cursos que são muito competitivos e que até então é muito conquistado pela elite. Hoje os nossos alunos da escola pública estão lá. Então eu acho que saber disso está guiando a gente para entender que o nosso caminho está correto, que o que a gente tem feito está dando certo. Eu acho que acho que uma das coisas que eu mais gosto de fazer aqui na escola é a excursão. Porque acho que é uma oportunidade de a gente conhecer vocês, conhecer um outro lado de vocês, é poder mostrar para vocês que o que está na teoria, que está no livro, que está lá no quadro, é palpável, você consegue entender o que está acontecendo. Então, como eu sou um professor, embora esteja na direção, a minha formação é geografia. Então, eu sou professor de geografia e sou neuropsicopedagogo. Então, eu gosto da aprendizagem. E eu acho que a aprendizagem ela é vivida, não é só lida. Ela é palpável, sabe? Então, a gente sair da escola e entender que o que está escrito no livro, a gente consegue ver, a gente consegue pegar, isso para mim é fundamental. Eu sou movido por pessoas que fazem os meus alunos se movimentarem. E eu vou te responder dizendo que na segunda-feira, quando vocês foram embora, eu fui até eles e agradeci por aquilo que eles estão fazendo com vocês. Para mim, enquanto diretor, é importante demais verem que vocês estão enganjados, que vocês estão felizes, que o olho de vocês brilha, assim, sabe? O Daniel foi lá na sala agradecer, a Maria Fernanda do turno da manhã também foi agradecer. Então, assim, eu acho que isso é um projeto que vai ficar marcado na história da escola e ver que os alunos estão participando, são protagonistas desse processo, para mim é fundamental. Você é um cara que acredita em Deus como eu. E eu acho que de alguma maneira esse encontro de amigos ele tinha que acontecer, sabe? Você sabe quanto que você é importante para mim, porque você é um dos alunos que me ajudou a entender quem era o Hernani. Eu passei por um processo muito difícil aqui na escola e você sabe qual é, você estava lá. Quanto aluno, você não me desamparou, nem a mim, nem a Vanessa, nem a Raíssa. E eu acho que a nossa linha era para ser cruzada. Era para que a gente saísse dessa relação de professor e aluno, começada lá num TC, como professor de geografia, naquela salinha lá em cima, no segundo andar, do lado do bebedouro, e essa relação ela pudesse extrapolar os muros da escola. Eu acho que foi eu e você. A gente conseguiu fazer com que essa relação desse certo e a gente se tornasse amigo. E eu acho que é exatamente assim como eu me sinto. Assim. Eu falo muito com os pais de vocês. Deixa que aqui vai ser olhado como um filho. E para mim é muito especial saber que vocês me enxergam como pai, que vocês me enxergam como referência. É algo que não tem como explicar. É o que eu disse antes, assim, esse amor, essa relação, esse carinho, ele não tem como explicar. Eu acho que se eu pudesse resumir a minha história
do Patrus em 3 palavras. Eu acho que eu colocaria 3 palavras para poder resumir a minha relação com a escola. Acho que a primeira palavra é gratidão. Acho que gratidão por essa relação ter me permitido ter amor à vida novamente. Eu acho que a segunda palavra seria recomeço, porque foi aqui na escola que eu entendi que eu podia recomeçar, que a minha vida recomeçou. E a terceira palavra é transformação, porque quando a gente cria uma relação de professor e aluno, não só vocês aprendem, a gente também aprende junto com vocês. Então a educação, o processo de ensino-aprendizagem, ele é um processo de transformação mútua. A gente ensina aprendendo e a gente vai se transformando. Então as minhas 3 palavras são gratidão, recomeço e transformação. Vem dar um abraço, galera, todo mundo. Olá, moçada. Vai, gente. Surpresa. Cambada de gente foda! O Hernani vira sem criança. Tá todo mundo aqui. Pelo amor de Deus. Vou atrás de você, tá? Calor humano. Vocês passaram a mão na minha bunda, vai.